Então, quando a palavra do Senhor vem para ele, o que passa na cabeça dele é fugir. Alguém pode ir lá no grupo de novo fazer mais uma chamada para mim, por gentileza? Os irmãos que estão aí aqui na sala, aqui, só para mim não perder o foco aqui. Se alguém puder ir lá e fazer mais uma chamada. Quando veio a palavra do Senhor a Jonas, o que passou na sua cabeça foi: não vou, não vou e não vou e não vou. O que eu vou é fugir. Irmãos, agora eu vou perguntar e vocês me respondem. Pode alguém porventura fugir da presença de Deus? Pode responder. Em hipótese alguma, não. A Bíblia diz: de onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subo ao céu, lá tu estás. Se eu vou no mais profundo do abismo, lá também tu estás. Não tem como o ser humano fugir de diante da presença de Deus. Não tem. Mas Jonas, ele colocou na sua cabeça que ele iria fugir da presença de Deus. De uma forma ou de outra, ele iria fugir. E ele não queria saber das consequências, ele queria saber de fugir. Observa, olha só o detalhe, aqui está o detalhe. Ó. Jonas, porém, se levantou para fugir. Ele fez o que? Se levantou. Observa, se levantou. Nem todos que se levantam, nem todos que estão lá em cima estão fazendo o que Deus quer. Nem todos que estão lá no topo estão fazendo o que Deus quer. Muitos estão no topo, porém estão fazendo coisas que estão desagradando a Deus. Muitos estão no topo, estão achando que estão bem com Deus, mas está fora da presença. Verdade. Meu Deus. Observa que quando Satanás, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, a Bíblia diz que o diabo ele leva Jesus a um monte muito alto. A Bíblia diz que ele mostra toda a sua glória e diz assim: tudo isso eu te darei se prostrares e me adorares. Observa, Satanás ele levou Jesus. Como é que ele não pode levar um de nós? Observa que ele mostrou para Jesus. Como é que não pode mostrar para um de nós? Observa que ele ofereceu para Jesus. Como é que ele não pode oferecer para um de nós? Isso aqui é forte demais, meu irmão. Mas tudo que ele tem, não foi Deus que deu para ele, sim Adão, através do pecado que ele cometeu. Muito bem. A Bíblia diz que ele mostrou-lhe toda a sua glória. Essa glória que ele obteve aí, se eu for focar nisso aqui, a gente vai sair do foco do seminário, mas eu vou falar rápido aqui. Essa glória, ou esse poder que Satanás tem ainda, foi Adão que deu para ele lá no Éden, a partir do momento que eles comam o fruto. Então ele entrega a chave ali para Satanás. Então por isso que ele disse: tudo isso eu te darei. Porque ele tinha, ou ele tem, uma certa glória. Porém essa glória é limitada. Não é a glória que nós conhecemos como a glória de Deus. Então vamos lá. Então ele levou, ele mostrou e ele ofereceu a Jesus. Para Jesus, o Filho de Deus. Agora, o que ele pode fazer com um cidadão pecador, com aquele que se diz, aquele que abre a boca, bate no peito dizendo que é servo de Deus? Dizendo que nada pode fazer com que ele se afaste da presença de Deus. O que ele não pode fazer? Uma irmã em Cristo Jesus, não lembro qual foi o ano aqui, não sei se foi em 2013, por aí, nessa faixa, ela disse que nada podia fazer com que ela se afastasse da presença de Deus. Ela pregou isso aí quando foi no outro dia. No outro dia, entraram na casa dela, roubaram tudo que tinha na sua casa. Ela passou-se meses sem se congregar, conseguiu se desviar. Olha aí, ó. Então o diabo ele consegue
O diabo ele consegue entrar na mente da pessoa, o diabo consegue levar a pessoa, o diabo consegue oferecer para a pessoa. E tem mais, a Bíblia diz que ele colocou Jesus a um monte muito alto. Se ele colocou o Filho de Deus, como é que ele não pode colocar um de nós, irmãos? Isso a partir do momento que nós estamos fugindo da presença de Deus, nós estamos dispostos às artimanhas do diabo, às ciladas do diabo. Então o que é que eu tenho que fazer nesse meio termo aí? O que é que eu tenho que fazer é perseverar firme e nunca jamais querer me afastar ou fugir de diante da presença de Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí? Deixa um ok para mim saber que vocês estão conectados aí ou se eu estou conversando sozinho. Glória a Deus. Eu acho que não vem mais ninguém não, né, irmãos? Foi só para nós aqui. Então, vamos lá. Então ele consegue fugir da presença do Senhor. Observa, irmãos. Olha que o texto diz. E descendo a Jope, olha o que diz. E descendo a Jope, encontrou um barco que partia para Tarsis. Grava esse nome aí, Tarsis. Grava bem esse nome. Pagou a sua passagem e desceu a ele, para ir com eles para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Observa um detalhe aqui que me chama bastante atenção. Muitos estão querendo entrar novamente na presença do Senhor. Muitos estão querendo buscar novamente a presença do Senhor. Muitos estão querendo novamente buscar de volta para a sua vida a presença do Senhor. Sendo que Jonas estava fazendo o quê? Fugindo da presença. Enquanto uns estão querendo buscar a presença, Jonas estava fugindo da presença. Me recorda muito bem quando Davi era em busca da Arca da Aliança. Ele estava em busca da Arca da Aliança. Para quê? Para trazer de volta para Jerusalém. Então, nesse meio termo que ele está querendo buscar a Arca da Aliança, ele se alegra quando ele traz a Arca para Jerusalém. Porém, Jonas já é diferente. Ele já foge da presença do Senhor. Ele já foge da presença do Senhor, meus irmãos. Coloque na sua cabeça, pelo amor de Deus. Não perca essa presença por nada. E observa muito bem que aonde é que ele toma a decisão de pecar, que era de fugir. Ele fugiu de diante da presença do Senhor. Então ele peca aonde, irmãos? Alguém me fala aí? Diante da presença. Ele pecou aonde? Diante da presença. Vocês estão escutando bem aí? Sim. Ele pecou aonde? Diante da presença do Senhor. Aí você fala assim, por que Deus não abate essa pessoa que vive no altar pregando, mas está em prostituição? Por que Deus não abate essa pessoa que está pregando, que está louvando, mas está em pecado? Por que Deus não abate ela? Porque ele é misericordioso. Aí já entra, já não é a misericórdia do Senhor. Aí já não entra a misericórdia. Aí já é a justiça de Deus. Já não cabe a mim fazer a justiça. Já cabe a ele, porque eu falei que a justiça vem dele, não é de mim. Eu não posso fazer justiça. Você entendeu aí? Vocês estão entendendo bem aí? Pode deixar um ok aí. Enquanto isso, eu vou tomar meu café aqui, que vocês aí não tomam café, né? Só tomam cevada, né? Cevada. Café eu tomo, mas essa hora eu não tomo não, senão eu não consigo dormir mesmo. Então, ele peca onde? Diante da presença. Aí você pensa assim, o fulano está pregando no altar. E aí, ninguém vê isso? Não, Deus está vendo. Só que o mal dessas pessoas, o que é? Eles acham que Deus não está vendo. Irmãos, eles acham que essa pessoa que peca, essas pessoas que pecam diante da presença, eles acham que Deus não está vendo. Deus, ele está vendo. Porém, ele sabe a hora certa de agir.
ele sabe a hora certa de agir. Essas pessoas que ficam pecando diante da presença, vão pecando, tipo Sansão. Sansão pecou a primeira vez, viu que não aconteceu nada com ele, ele ficou de boa. Ai, Deus perdoou meu pecado. Dobrou o joelho de madrugada na casa dele, pediu perdão a Deus pelo pecado, Deus perdoou. Aí no outro dia ele peca de novo. Aí ele vê que não veio consequência sobre a vida dele, ele dobra o joelho, pede perdão mais uma vez para Deus e acha que Deus o perdoou. Aí continua pecando, aí vem pecado em cima de pecado, pecado em cima de pecado, pecado em cima de pecado. Quando ele vê lá na frente, aí o fim dele acaba. E o fim dele vai ser triste. Por quê? Porque ele não reconheceu e não se arrependeu dos seus pecados. Observa, eu tenho outro testemunho aqui para me falar para vocês aqui próximo da minha cidade. Aqui na minha cidade, no caso de Curuçá, tinha um cidadão que ele, na cidade dele, ele era pastor de igreja. Porém, quando ele chegava na minha cidade, que era Curuçá, ele ia para festa, para balada, ia se prostituir, deixava a esposa lá onde ele morava, nessa outra cidade que eu não vou falar o nome por ética, e não vou citar o nome dele também por ética. Quando ele chegava na minha cidade, ele começava a se prostituir, fazer tudo que não prestava. Aí o que acontece? Nesse meio termo aí, há uns 3 anos atrás aproximadamente, quando ele sai dessa cidade, que é a cidade dele, e vai para minha cidade, vai para uma festa, chegam umas pessoas bem na frente lá da festa, quando ele vai saindo, e dão 3 tiros no peito dele. Pastor, e aí como é que fica? Ele achava que Deus estava poupando o pecado dele, passando a mão no pecado dele. Mas Deus não passa a mão no pecado de ninguém, irmãos. Deus não passa a mão no pecado de ninguém. Vocês querem falar alguma coisa, irmã? A Mirlene, né, Mirlene? Quer falar alguma coisa? Então Deus, ele não passa a mão no pecado de ninguém. Deus, ele não vai passar a mão no teu pecado. Deus, ele perdoa, mas ele não vai passar a mão. Você peca a primeira vez, você acha que Deus o perdoou, aí você peca de novo, vai pecando, vai pecando, vai pecando. Quando você vê, como eu falei, é igual Sansão. Só que chegou um tempo na vida de Sansão, que a Bíblia diz que quando ele fala o seu segredo para Dalila, aí foi tarde demais. Quando ele desperta, achando que o Espírito Santo ainda está na vida dele, a Bíblia diz: mal sabia Sansão que o Espírito não era mais na vida dele. O Espírito se retirou da vida dele. Então há um momento na nossa vida, irmãos, na vida daquelas pessoas que estão brincando de ser crente, há um momento na nossa vida que o Espírito Santo vai se retirar. Assim como aconteceu com Saul também. Saul foi dessa mesma forma. Saul foi pecando, foi pecando, foi pecando. O Espírito sai da vida dele, não é mais na vida dele. Aí está reinando sem o Espírito Santo, está pregando sem o Espírito Santo, estão louvando sem o Espírito Santo, estão em cima do altar sem o Espírito Santo de Deus, estão fazendo a obra missionária sem o Espírito Santo de Deus. Estão fazendo tudo. Né? Quer falar alguma coisa, irmã? Não tem mais o temor de Deus. Não tem mais, isso aí, não tem mais o temor de Deus. Não tem mais o temor de Deus. Essas pessoas que a gente vê que peca e vai pecando, vai pecando, vai pecando. Agora tem um porém. Tem um porém aqui. Quando Deus revela o pecado da pessoa, você não tem que rir dele. É bom quando Deus revela, porque quando Deus revela é porque Deus, ele quer trabalhar na vida do cidadão e quer dar mais uma oportunidade para ele se arrepender e começar a vida dele novamente, tudo de novo. Então não fica rindo do teu irmão se Deus revelou o pecado dele. Se ele caiu com uma irmã, no outro dia foi revelado, glória a Deus que Deus revelou o pecado dele. Por quê? Glória a Deus. Quem lembra de Moisés? Quando Moisés, ele achando que estava procurando justiça com próprias mãos, mata um egípcio e enterra na areia. Quando é no outro dia, a Bíblia diz, no mesmo dia que ele enterra o homem na areia, ele olha para um lado e olha para o outro, não vê ninguém. Não vê ninguém. Mas quando é no outro dia, Deus sopra areia do pecado de Moisés. E quando é no outro dia, todos estão sabendo do pecado dele. Deus o revelou o pecado de Moisés para Moisés ir para Midian e Deus trabalhar na vida de Moisés. Então, quando Deus revela o pecado do homem, é porque Deus quer trabalhar na vida dele. Agora, quando Deus não revela o pecado,
É porque Deus não tem compromisso com aquele cidadão. Aí ele acha que por Deus não revelar o pecado dele, que ele está andando com a irmãzinha, ele está se prostituindo, ninguém está sabendo, e Deus não revela, ele acha que está tudo bem. Está tudo bem na mente dele. Mas Deus não tem mais nenhuma promessa na vida desse cidadão. Acabou para ele. Se é que me entendem. Amém ou não amém?